Pedro então escreve na qualidade de presbítero, aconselhando e também advertindo, aconselhando aqueles que estão ministrando sobre a igreja, a ser moderado, a ministrar moderadamente, a poder guiar o povo moderadamente no ensino da palavra, no ensino da verdade, sem se corromper na caminhada, sem ganância, sem ser por dinheiro, sem ser por ganância, mas verdadeiramente executar um chamado de Deus, verdadeiramente trazer para a sua vida toda a dedicação de um trabalho que é um chamado além de tudo, um chamado, e todo aquele que escuta esse chamado tem que estar atento para aquilo que vai fazer, para como ele vai guiar aquele que o Senhor confiou a ele. E também ele vem trazendo um conselho para os jovens, para aqueles que estão ouvindo, que estão aprendendo, que estão sendo discipulados, para que eles também não sejam orgulhosos, que eles sejam humildes, que aprendam a aprender. Desculpe a redundância da palavra, mas aprendam a aprender, a se concentrar, porque muitas vezes a gente ouve muito, mas retém muito pouco. Nós costumamos falar aqui que se aquilo que nós aprendermos aqui, nós não colocarmos em prática, assim que sairmos daqui ou no dia seguinte, vai ser descartado. O cérebro vai descartar. E vai ficar o quê? Vai ficar aquilo que já estava lá, velho. A CPU guardou um monte de lixo. Está guardado lá na CPU, na lixeira, tem um monte de coisa lá guardada. E que se nós não passarmos a exercer as coisas novas que aprendemos, o que vai acontecer? A nossa CPUzinha aqui joga o novo fora e continua com o velho guardado lá. E há tempo que Deus nos chama para reconstruir e tirar coisas velhas que estavam lá, quantas coisas, querido, na caminhada eu não tive que desaprender, coisas que um dia eu aprendi, e tive que desaprender para poder aprender coisas novas. Amém? Amém. Porque é fato, querido, que com todo esse tempo que nós vivemos e com toda essa modernidade e tecnologia, a gente fala sempre, coloca aqui o que traz de ruim, mas traz muita coisa boa. Muita coisa boa. Nós temos possibilidades de aprender e conhecer muito mais coisas do que os próprios reformadores lá no passado conheceram. Eles estavam limitados. E hoje nós temos uma disponibilidade de conhecimento muito maior do que a deles. Agora falta a disposição de querer aprender, ou de querer ser formado novamente. Muitas vezes falta essa disposição em nós. Mas eu quero usar esse texto de Pedro, de 1 Pedro, principalmente para nós que ensinamos e para os jovens que estão sendo discipulados, que estão aprendendo, que estão começando uma caminhada e que precisam ser bem formados e outros reformados. Eita Deus. Entende? Então, querido, nós vivemos todo esse tempo e precisamos aprender o tempo todo. Ninguém sabe tudo. Ninguém é dono da verdade. Precisamos aprender o tempo todo. E nada melhor do que um lugar como este, para podermos fazer isso em plural. Amém? Amém. Tem muita gente hoje se reunindo, buscando, preparando para ir, para ir rodar, sabe, pular na escola de samba e tudo mais, e tantas coisas, e talvez muitas pessoas aqui já fizeram isso no passado, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E a galerinha lá do Vila Maria, minha esposa era de lá também.
tudo mais. Eu falei, não sabia não. Mas então, nunca foi a minha praia. Mas enfim, há quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Não é isso? É isso que nós escutamos o tempo inteiro. O ano só começa depois do carnaval. E nós vemos todas as pessoas, todas não, mas grande parte das pessoas que se preparam, algumas se preparam o ano inteiro para isso. Outras dedicam parte do seu tempo esperando essa festa, esperando esse momento, essa festa que é tida como cultural, mas na verdade é a festa da carne, é onde as pessoas promovem todos os desejos da carne ou os frutos da carne, está liberado, está tudo liberado. A festa profana é onde as pessoas desejam liberam os seus desejos carnais e onde não há pudor algum. Nós vemos isso, e a própria mídia mostra isso sem pudor algum, querido. E o resultado disso é que nesse período o número de DST, de doenças sexualmente transmissíveis, de adultérios, de traições, de promiscuidade, de todo tipo de coisa que não vale a pena, pelo menos para nós. Nós vemos que há um mercado da sexualidade infantil, que pessoas até de fora, de outro país, já vêm aqui com tudo isso. Parece que já tem a cartilha daquilo, da depravação que ele vai poder fazer. Então aumenta o número de mortes, seja de acidentes de trânsito ou de qualquer outro tipo de morte, mas isso se aumenta exageradamente, de uma maneira grande se aumenta, sem contar o número de novos viciados em todo tipo de droga. Cada carnaval aumenta o número de viciados. Então nós vemos tudo isso, uma promiscuidade em geral, querido. Algo que, no nosso modo de ver, como igreja, não acrescenta em nada ao país. Ainda que toda essa festa da carnalidade seja conhecida como uma festa cultural e popular, financiada com dinheiro público. E se é financiada com dinheiro público, quer dizer que o meu e o seu dinheiro está lá. De alguma forma, ele está lá. E é fato, querido, que muita gente se segura o ano todo, aguardando e guardando um dinheirinho para essa data. Para quê? Para liberar geral. Para cair na esborne. Você vê o cara que era um machão, um vestidinho, com mini saia, tomara que cai, tudo muda. É uma data que tudo muda. Você vê a menina que era bonitinha, que era com uma marreta na mão, com um capacete na cabeça. A coisa vai tomando proporções. É tipo assim, mas não se engane, querido. São coisas que já estão dentro dessas pessoas. Eles só estão esperando o momento que pode liberar essas coisas. Então é uma data que veladamente está tudo liberado. Vale tudo. Ou seja, a esbórnia está liberada. Aí você pode perguntar, pastor, e o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que o texto tem a ver com isso? Você vai entender. Nós temos muito a ver com isso, uma vez que a igreja ela foi chamada e tem essa missão de anunciar o Evangelho de Cristo nessa terra corrompida. Mas olha só, como é que eu vou fazer então? Então eu vou evangelizar lá no carnaval? Não sei. Eu já vi gente que o fez, não sei se funcionou.
mas eu já vi. Mas a palavra de Deus diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Aí eu vou lá que eu vou enfrentar esse negócio e vou lá bater de frente com isso. É perigoso não sair no figo de lá. Vai sair pulando. Vai sair pulando. Então vai sair pulando também, né? Afinal de contas, nós temos visto blocos e até mesmo trio elétricos denominados evangélicos. Nós não temos visto? Temos visto. Blocos e até mesmo trio elétricos aí denominados evangélicos. E aí entra a questão: no que acreditar? Está certo? Está errado? Pode, não pode? Pode ter várias opiniões aqui no nosso meio a esse respeito. Como é que é? Pode, não pode? Entra aquele negócio, porque tem aquele pessoal que pode, não pode, né? Pode, pastor, não pode. Tem um pessoal que eu tenho inteiro. E tudo mais. Então as pessoas ficam em busca de um guru que avalize tais procedimentos. E é difícil, porque nós somos guiados pelo Espírito. Veja bem, para que você entenda. Um dia chegou um rapaz para mim e falou assim: rapaz, estou com vontade de fazer uma tatuagem. Aí eu fiquei esperando que vem lá, né? Só que eu tenho um pouco de medo. Você é pastor, né? Pode? Eu falei, vamos lá, o que você quer saber? Não, sabe o que é? Pastor, é que, assim, o pessoal fala que está escrito lá, né? Que tem um lugar lá que está escrito lá que para marcar um pouco, né? E tal, e o pessoal fala aí, né? O pessoal fala que se fizer alguma coisa e tal, aí na hora que tiver que entrar lá no céu, essa parte não entra não. A parte que tiver marcada não entra não. Eu falei, então, o que vai entrar de gente sem braço, sem cabeça, sem perna, sem tronco, tem uns lugares que vai entrar só os braços. Aí só os braços. Tem lugar que não vai entrar nada, porque o cara está de cima e embaixo, né? E tudo mais e tal. Aí, enfim, mas está escrito, não está? Então eu falei, rapaz, eu poderia até entrar nessa questão contigo, mas eu vou demorar. Se eu falar sobre isso aqui, o que está escrito, por que está escrito e qual é o momento, eu vou ficar aqui te dando uma aula e nós não vamos ter tempo para isso aqui não. Mas enfim, vamos lá, o que você quer saber? Não, é que às vezes eu tenho medo, né, de fazer e tal. Mas assim, e o senhor? Nunca quis fazer, não? Não, porque dissimulação, contação, né? Ficava bonita, ia ficar a hora aí, eu nunca quis fazer. Eu falei, olha rapaz, eu vou te falar um negócio, ó. Eu era jovem, irresponsável, meio louco, não totalmente, mas meio louco, porque eu não rasgava dinheiro. Mas eu era jovem, irresponsável, meio doido, mas nunca tive prioridade no meu dinheiro para isso. Glória a Deus. Nunca foi uma prioridade para o meu dinheiro isso. E se quando as pessoas falavam comigo, eu tinha aquela rodinha, aquele pessoal, aqueles amigos e tal. E eu já liderava mais ou menos ali, tá? E eu já liderava uma galerinha que andava comigo e tal. Aí os caras falavam, vou fazer, não vai não. E tal. E eles ouviam. Tinha um camarada que falou, com um brinco. Eu falei, se for, tiro o bravo. Então, não vinha. E tal. Mas enfim, aí eu falei, eu nunca priorizei o meu dinheiro nisso. Eu sempre achei que o meu dinheiro tinha coisas melhores para me fazer. Eu sendo jovem, irresponsável e meio doido. Eu sempre achei que o meu dinheiro tinha coisas melhores para se fazer. Agora olha para mim, crente, velho, irresponsável. Se acha que o meu dinheiro vai ter prioridade nisso? Tem tantas outras coisas prioritárias. Não vai ser isso que eu vou priorizar a minha verba. Não, mas de repente sobra. Ele existe. E de
de repente tem uma sobrinha e tal. Eu falei, olha, se de repente tivesse um sobrinho, e vamos dizer que me desse uma vontade muito grande, de repente eu olhava no espelho e falava, ia ficar bonito. Eita! Ia ficar bonito. De repente desse, de repente tomasse conta, essa vontade. Eu ia dobrar o joelho, eu ia orar, e depois eu ia lá no Tatuapé. Eu ia ver a mais bonita, aquela que pegasse naquela que é para fazer, tem que ser aquela que pega mesmo, aquela que seja. Aí depois que ele desse o preço, forte, eu ia voltar para casa, eu ia pegar esse dinheiro e ia ofertar a Deus. Seria a minha prioridade. Porque eu ia achar algo muito melhor para fazer. Essa foi a minha resposta. Entende, querido? Então, querido, o fato é que a abertura daquilo que muitas vezes achamos ou chamamos de pequenas concessões podem nos tirar o foco. Às vezes nós fazemos, não tem nada. Pequenas concessões podem nos tirar do foco. Pequenas concessões podem até nos desviar do caminho. Veja bem, você já se perdeu indo para um determinado lugar que você até sabia o caminho? Levanta a tua mão. Seja de carro, de condução, de bicicleta, até sei lá. Do que for. Todo dia. Rapaz, está se perdendo todo dia. Um lugar que você sabia chegar. Mas sei lá, por um descuido, por uma falta de atenção, você perdeu o foco em algum momento e pum, passou. Passou da entrada, passou do lugar, e aí me bate aquele desespero procurando placa. Meu Deus! Onde tem uma placa? E o pior é que você não para, você continua andando procurando a placa. Procurando. E quanto mais você anda, mais você se afasta do caminho. Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu também. Aquela loucura, procurando as placas sinalizadoras. E o pior é que algumas, quando você acha, algumas te mandam para mais longe ainda. Esse é o problema. Muitas vezes acontece isso. E dentro de tudo isso, o que nós temos que entender é a responsabilidade de cada um nessa história. Seja de quem está ensinando, nós, como presbíteros, como pastores, como ministros que ensinam a palavra, e aqueles que são discípulos, que estão sendo discipulados, normalmente os mais jovens, que estão sendo discipulados. E nós temos que entender a nossa responsabilidade de cada um nessa história. Nós, como ensinadores da palavra, estamos incumbidos do quê? De direcionar, de sinalizar o caminho. Nós estamos incumbidos disso, de direcionar e de sinalizar o caminho a ser seguido, o caminho que devo seguir. Pegou? Amém. Glória a Deus. Então, são essas coisas que nós precisamos entender responsabilidades. E cada um tem a sua. Porque às vezes a gente olha para o altar e entende que a responsabilidade está somente aqui. É uma responsabilidade grande e maior a de estar aqui. Mas há a responsabilidade também da outra parte. Há uma responsabilidade significativa também. Assim como nós somos incumbidos de direcionar e sinalizar corretamente o caminho, você, como discípulo, é incumbido de ser responsável pela direção da sua vida. Você é responsável pela direção da sua vida, querido. Porque muitas vezes nós erramos o caminho
E nessa uma coisinha de nada, é que nós ficamos desatentos aos sinais, às placas sinalizadoras. Às vezes, num veículo, é uma conversinha que dá. Perdão e paga. No momento que não era para conversar, no momento que não era para ter atenção naquele momento, mas naquele momento você perdeu a atenção num ruído estranho, passou. E agora? E agora? E agora? E o retorno? Porque é difícil retornar. Muitas vezes é difícil retornar. E o problema é que quando você retorna, você não retorna aonde você... Não. O retorno vai te levar lá para o começo. Então essa é a importância de não nos perdermos. Essa é a importância de não nos desviarmos para não ter que começar tudo de novo. Porque o fato é, acontecendo, vai ter que começar tudo de novo, lá do início. É como aquele aluno que repete de ano. Volta para começar tudo. Ah, mas foi só nisso. Tá bom, foi só nisso. Mas é como castigo que você vai aprender todas as outras de novo. E muitas pessoas, por não querer passar por isso tudo de novo, desistem de vez. E retomar lá na frente é mais difícil ainda. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. O que devemos fazer? Uma vez que se perdeu, uma vez que errou, uma vez que saiu do caminho, uma vez que perdeu o foco, uma vez que eu achava que eu conseguiria normalmente, mas acabou não conseguindo, acabou não acontecendo. O que fazer? Primeira coisa é tentar trazer à memória o último ponto a qual você se recorda do caminho. E também parar, colocar o pé no freio. Porque às vezes a pessoa está tão acelerada que ela se afasta cada vez mais do caminho. Ela não para e ela vai se afastando cada vez mais. E tem momentos que é a hora de parar, de brecar e analisar se verdadeiramente eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa errada. Ou se há pelo menos uma dúvida. Na dúvida é melhor parar, é melhor brecar, é melhor frear. Então eu vou procurar voltar ali, pelo menos naquele caminho, lembrar de onde eu errei. Porque talvez se eu puxar na memória e lembrar o último caminho, o último momento, eu posso me recobrar, eu posso até mesmo entender a necessidade de fazer o retorno e não me afastar mais ainda. Porque tem aquele cara que já fiz uma mesmo, faço duas. Fiz duas não é bom, diz que ímpar que é bom, é 3. Tem todas, mas eu não vou dizer aqui para você, é isso ou não é isso? Porque isso cabe a você. Glória a Deus. Isso cabe a você. Não a mim. Eu fiz as minhas escolhas. E você tem que fazer as suas escolhas. O que nós podemos fazer é sinalizar corretamente. É sinalizar o caminho corretamente. E a escolha cabe a você. E responder também pelas suas escolhas. Amém? Amém. Então, pastor, está certo o bloquinho do carnaval, o trigo evangélico? Não sei. Eu não vou. A minha escolha não sabe dele. Meu Deus. Essa é a minha. E quando trazemos a memória, recordamos corretamente o caminho, aonde foi que eu perdi o foco, aonde foi que eu me perdi, porque foi ali que eu consolidei o erro. E quando eu falo consolidar o erro, é porque na verdade o erro já foi antes, o foco eu já perdi bem antes.
Eu consolidei ali no momento que eu errei, que eu me perdi. Mas o foco já havia perdido antes. Porque eu costumo sempre dizer aqui: ninguém acorda um belo dia e fala assim: hoje eu vou me prostituir. Eita! Acordei com vontade. Ninguém acorda assim um belo dia e fala: hoje eu vou virar um cachaceiro. Hoje eu quero voltar para casa todo. Não. Ninguém acorda assim nesse desejo. São coisas que vem sendo trabalhado por muito tempo. Já existe uma briga aqui muito antes. O conflito já está muito antes. E quando se perdeu, quando você está lá no carro, você se perdeu no caminho, não foi uma coisa que você já perdeu antes. Já aconteceu antes, você perdeu a atenção antes, você perdeu o foco antes. Ainda que você sabia o caminho, mas em um determinado momento o foco foi perdido e você foi embora. Passou direto. Não deveria, teria que ter entrado, mas não entrou. Então, querido, às vezes é o quê? Uma besteirinha, uma falta de atenção em algum momento do percurso. E pronto, abriu-se uma concessão. E são nas pequenas concessões que o diabo aproveita. São nas pequenas coisinhas. Não são nas grandes coisas. São nas pequenas coisinhas que o diabo vai pegando. Ele vai minando. Nas pequenas coisinhas. Ele não vai esperar um negócio. Não, é nas pequenas coisinhas. Naquilo que não tem nada, não. A besteirinha. Não tem nada e tal. E você vai perdendo o foco aos pouquinhos. Você vai saindo do caminho aos pouquinhos. E daqui a pouco, quando vê, se perdeu. Porque, querido, não se engane. Quando nós vamos abrindo essas concessões, quando nós vamos perdendo o foco, sabe o que acontece? Porque muitas vezes fazemos isso porque entramos no automático. Já estamos indo no automático. Pode ir que ele vai sozinho. Pode entrar no carro que ele vai sozinho. Já estou no automático. Você está pensando em outra coisa e está guiando para um lugar. E você está pensando em outra coisa. É assim que os acidentes acontecem. Então a gente não se engane. Na nossa vida espiritual e ministerial, muitas vezes nós fazemos isso. Eu conheci pessoas que eles não meditavam mais para pregar, era tudo automático. Eles não gastavam mais tempo para ler, era tudo no automático. Não, já sei. Por isso que há 10 dias atrás eu fui resgatar, pedi para o Varão lá resgatar para mim uns livros lá em Guarulhos, 2 livros que fazia parte da minha coleção, que eu tinha lido há mais de 20 anos atrás. E aí achei só numa centro de Guarulhos, lá num acervo lá no centro de Guarulhos. Aí eu reservei, pedi para ele buscar lá para mim esses 2 livros. Que eu falei, não, a gente não pode perder essas coisas. Eu falei, eu já li mais de uma vez, mas há mais de 20 anos atrás eu falei, eu quero tê-los de novo comigo e quero relê-los, sabe por quê? Porque eles são livros que combatem o início dessa igreja que nós estamos vivendo hoje. Porque era lá no meu início. Eu devia ter 3 anos, 4 anos de evangelho, quando começou a tomar força esse modo de igreja que nós vivemos hoje, essa igreja triunfalista, essa igreja dos supercrentes, mas que na verdade são crentes em crise de identidade. E foi justamente quando isso estava tomando força que eu li esses títulos, e hoje eles são uma realidade. E quem estava combatendo muito naquele tempo isso, 30, 25 anos atrás, era Paulo Romero. Ele era presidente da CPAD no tempo, o próprio Caio Fábio, que estavam combatendo isso. E hoje, aquilo que eles estavam combatendo se tornou uma realidade nos dias de hoje. Você entende? Por isso que eu recuperei esses títulos, para relê-los.
Porque aquilo que estava começando hoje é uma realidade. Essa igreja neopentecostal a qual nós temos vivido, e a igreja neopentecostal é conhecida como a igreja que não tem teologia alguma, né? Ele não conhece nada. Ele não conhece nada de Bíblia e não conhece nada de nada. O vento que vira leva. A igreja neopentecostal é conhecida dessa forma. Os novos pentecostais, vamos dizer assim. Então, querido, nós entramos muitas vezes nesse modo automático que é perigoso. Esse modo automático é o modo que nós nos tornamos autoconfiantes. Nós somos autoconfiantes. Não, eu sei fazer. Eu já sei, não preciso, eu sei fazer. Aliás, que nada pode acrescentar ainda. Eu sei. Então, o modo automático é o modo autoconfiante. E quantas vezes, queridos, as pessoas não estão andando nesse modo, no modo automático, no modo autoconfiante. E é justamente quando entramos nesse modo autoconfiante é que saímos do modo de autodependência de Deus. E não devemos, querido, e todos nós corremos o risco de algum momento ir para o automático. Mas temos que estar atento às sinalizações, às placas sinalizadoras, para que nós venhamos sair. Se entrar, sair rapidamente e entrar no modo dependente de Deus. Dependente de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque é justamente quando nós estamos nesse modo de autodependência, nesse modo automático, que nós achamos que as coisas vão fluir naturalmente, e sairmos do modo de dependência de Deus, é justamente nesse momento, como o apóstolo Pedro disse, o diabo, ele está ao nosso redor, e ele está observando, ele está fazendo a leitura, ele não consegue saber, ele não consegue saber o que se passa na sua cabeça, mas ele está te lendo aquilo que você faz, os seus hábitos, as suas atitudes, e ele está ao derredor. O apóstolo Pedro diz isso, que ele está ao nosso derredor, observando a quem ele possa tragar. E normalmente quando nós entramos nesse modo autoconfiante, nesse modo automático, que nós nos tornamos presa fácil, nesse modo é que nós nos perdemos, na maioria das vezes. Em algum momento você perdeu o foco, em algum momento você se encontrou nesse automático, ou foi identificado que você está vivendo nesse automático. Em algum momento você abriu concessões que você não deveria ter aberto, e essas concessões te afastaram, te desviaram do caminho, te desviaram do percurso. Eu quero te dizer, querido, que o Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. É tempo de voltar ao foco. É o tempo que você tem para retomar o foco naquilo que Deus te chamou, querido. É o tempo de focar novamente. É o tempo de você olhar para as placas sinalizadoras. Há muita palavra, há muitas ministrações aqui direcionando. Cabe ouvir, cabe aprender. Veja bem, na antiga lei, a sinalização era através dos mandamentos, chamados de a lei de Moisés. É isso que sinalizava, é isso que guiava o povo. Dentro disso era bênção, fora disso, maldição. Mas a lei sinalizava e mostrava esse o caminho. É esse
perseguido. Na graça, a sinalização vem através de tudo que da lei encontrou repetição e validação em Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos. Na graça é isto. Tudo aquilo que da lei encontrou repetição e validação em Jesus Cristo e as doutrinas dos apóstolos são as placas que nos guiam, que sinalizam o caminho que devemos seguir. E por isso a importância, querido, de não poder andar no automático, porque fica muito fácil, se torna uma presa fácil. Amém? E para encerrar, é muito importante que diante de tudo isso, diante de todas essas coisas aqui que nós falamos, você seja capaz de identificar o que é um falso evangelho e o que é um evangelho autêntico. E talvez não seja tão fácil, porque tem coisas que parecem, mas não são. E nós precisamos, queridos, sermos capazes de identificar a sinalização do caminho que te leva à vida eterna. Você precisa identificar a sinalização do caminho que vai te levar para a vida eterna, sem se perder nesse caminho, sem se desviar desse caminho, porque às vezes é muito difícil fazer o retorno. Então, para caminhar, querido, para não caminhar no falso evangelho, é necessário conhecermos o evangelho autêntico, o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo, ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai se não for por ele. Amém, querido? Amém.